Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez eu estou feliz de estar aqui no canal. Cumprimenta mais um pouco, porque eu estou sem aparelho. Está sem aparelho, repetir. Vou cumprimentar mais um pouco, então, a pedidos, né? Boa noite, vou falar mais alto para o meu amigo escutar, né? E venho aqui falar com vocês hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 12, dos itens 11 e 16, que é a instrução dos espíritos, dentro do capítulo. Chega lá no finalzinho do capítulo, amai os vossos inimigos, e aí os espíritos vêm e nos dão algumas orientações. E eu fiz um apanhado das informações dos espíritos, porque eu acho que o importante das nossas preleções, das nossas palestras, é passar doutrina e estimular o ouvinte, seja quem está online, seja quem vem presencial e depois vai tomar o passe, a ser motivado não só à autotransformação, mas ao estudo, porque é isso que é importante. A gente aqui não está trazendo verdades definitivas, nós fazemos a leitura, o estudo, o preparo do material, passamos com as nossas palavras, mas todos nós, melhor dizendo, temos a obrigação de continuar estudando. E este item do capítulo aqui que eu mencionei, o capítulo 12, itens 11 a 16, trata do duelo. Desde que comecei na doutrina há muito tempo, sempre que caiu para mim para falar sobre duelo, eu pensava, gente, é um absurdo a gente falar de duelo nos dias da atualidade, porque não existe mais, né? Então, antes da gente avaliar se realmente não existem mais duelos, eu vou conceituar para vocês. E o duelo é quê? O combate que era feito antigamente, resquício dos povos atrasados, da educação atrasada, educação moral, e em que nós damos valores às coisas que não são tão importantes quanto a gente pensa ainda hoje, mas naquela época do passado era muito importante, inclusive na época da descoberta da doutrina espírita, de ser trazida a doutrina espírita aqui para a Terra, através da codificação, através da organização de Kardec. Então, naquela época ainda existia duelo. E o que era o duelo? Como eu disse, um combate em que as pessoas, por questões de honra, por questões de orgulho, elas escolhiam armas, escolhiam um local, escolhiam padrinhos e faziam não é discussão, porque não era combate mesmo, não me vem outra palavra agora para substituir. Então, as pessoas se enfrentavam. E elas faziam isso para limpar a sua honra. Então, quando tinha um problema, uma desavença, se era traído, era o ofendido, eles iam para os duelos. Isso aconteceu muito. E quando a parte dos duelos começou a ser... Como é que eu vou explicar para vocês? Que a gente não vive isso, né? Ela começou a ser um pouco mais formal. Ela começou a ser mais organizada. Então, eles faziam o quê? Chamavam o padrinho, que era para ser as testemunhas, fazia todo um monte de regras, que antigamente não era assim. O duelo era uma loucura. E aí virou uma coisa organizadinha. Mas hoje, no mundo, o duelo, esse duelo material de revidar a ofensa do outro através de um embate, de um combate, isso aí é proibido nos países do mundo. Claro, as pessoas disfarçam os seus duelos ainda hoje, mas assim, legalmente não existe que se conheça nenhum lugar do mundo que autorize de uma forma legal, pela legislação, que o duelo exista. Claro que aí, a gente fazendo esse preâmbulo do conceito do que significava o duelo, a gente entra nos pontos que os espíritos, da instrução dos espíritos do capítulo 12 no Evangelho, vão passar para nós. E aí ele vai reforçar o conceito, falando que é uma questão de vingança. Eu quero preservar a minha honra, retalhando, ferindo, dando o troco àquele que me feriu a minha honra. E a gente pergunta, os espíritos mencionam sobre isso, será isso justiça?
Ou será isso um crime perante os olhos de Deus? Nós sabemos que para Deus é a vida que importa, que são as virtudes que importam. Então, nós entendemos, uma análise assim, até bem rápida, que não pode ser uma coisa normal, que Deus aceita, que Deus concorda, que Deus justifica, mas que é um crime perante os olhos de Deus, o duelo. Então, é uma prática bárbara, é uma prática que hoje, se nós tivéssemos, se voltasse de qualquer forma, chocaria a qualquer pessoa. E aí a gente tem que pensar, mas o que provoca? Falamos de questão de honra, o que provoca essa vontade de duelar? É uma questão de orgulho ferido. Não é grandeza moral. Não é dizer, nossa, eu sou tão digno, sou tão bom e fui ferido na minha honra, então eu tenho que limpar a minha honra com um duelo. E ele vai ter que refletir em algum momento, e nós estamos fazendo isso agora, que o que motivava uma pessoa ao duelo, esse duelo material de combate, com espada, com arma, enfim, era o orgulho, que achava que era mais dignidade do que qualquer outra coisa. Só que os Espíritos no Evangelho dizem o seguinte, não é questão de dignidade, é uma questão de covardia moral. Por que covardia? Quando o duelista pensa que é bravura. Nossa, por que é bravura? Porque eu estou lá para arriscar a minha vida, para defender a minha dignidade, a minha moral. Então ele acha que é bravura, mas não. E o outro, a outra parte também, pensa a mesma coisa. Só que, por que não é bravura? Por que é covardia? Porque é preciso muito mais coragem. É preciso muito mais força moral e força de vontade, aquele que perdoa, que esquece, que compreende, que mesmo entendendo que foi ferido, que o outro teve a intenção de agredir, de magoar, de machucar, de violentar a dignidade do outro, mesmo assim é muito mais corajoso, muito mais forte aquele que não faz o embate. Porque atentar à vida é uma violação da lei de Deus. Não existe lugar nenhum, em religião nenhuma, que diz assim, ó, Deus acha legal que você coloque a vida do outro ou a sua própria vida em risco. A não ser, no caso próprio, quando é para salvar um terceiro. Mas não é disso que nós estamos falando. O que aproxima o ser humano de Deus? É a retaliação? É a vingança? É a agressão? Não. O que aproxima o ser humano de Deus é sempre o relacionamento moral superior, que no caso aqui se traduz pelo perdão. Sim, é preciso perdoar. E aí a gente faz um link com o tempo presente, porque eu estou falando de duelo na ótica dos espíritos da codificação, explicando como era o duelo, como eram essas agressões, essa violência, esse troco que as pessoas davam no que feriu a sua honra, mas a gente não entende como que isso tem vínculo com o dia presente. Mas quando a gente fala sobre perdão, a gente percebe que nos dias de hoje a gente ainda não aprendeu a perdoar. Então, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita nos explica, olha, eu vou ferir o outro, colocar a vida do outro em risco, eu vou colocar a minha própria vida em risco, mas existe uma lei de causa e efeito que, se eu violo, através do duelo ou de qualquer outra atitude que seja contrária às leis naturais, eu terei o troco da vida, eu terei o retorno da vida. A lei de causa e efeito não vai deixar passar a violência, a agressão de um duelo só porque a gente acha que é em defesa da honra. Não deixa passar. Não podemos esquecer que para todos os efeitos, o duelo é sempre uma tentativa ou um crime de assassinato. Eu tento matar o outro ou eu mato o outro. E uma tentativa ou um crime de suicídio. Ou seja, eu coloco a minha vida e eu corro o risco de ser morto nesse processo em que me coloquei, porque eu aceitei
arriscar a minha vida em relação à honra, esse processo todo que nós estamos conversando, ou eu também serei morto e me suicidarei. Olha só que interessante. E nenhuma dessas ações são ações que Deus reconhece como justas, porque, como disse antes, é muito mais difícil e muito mais honroso você perdoar e você não cair neste equívoco de tentar matar para a defesa da honra ou morrer em defesa da honra, porque é muito mais fácil a gente fazer isso, apesar de parecer que é um gesto de brandura, de braveza, melhor dizendo. E é claro, nós lembramos Cristo. Quando nós aprendemos a doutrina espírita e se tem o reforço das palavras de Jesus, nós entendemos que seremos perdoados assim como perdoarmos. Não é verdade? Falei agora há pouco sobre a importância do perdão e a necessidade de nós aprendermos hoje, na atualidade, a perdoar em coisas que nós ainda não sabemos fazer. E Jesus deixou muito claro, a própria oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, como queremos ser perdoados? Ok, sou a pessoa de honra ferida no duelo, nessa questão do duelo, mas eu nunca errei com ninguém, eu nunca feri ninguém, eu nunca machuquei ninguém, eu não preciso de perdão? Claro que eu preciso de perdão. Então, quais são as questões que a gente tem que pensar um pouquinho sobre este ponto, esse aspecto da doutrina, que a doutrina achou importante colocar, embora no tempo de Kardec já estava em extinção o duelo. E mesmo assim, Kardec achou relevante colocar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos resolver as nossas situações, evitando o ódio, evitando a vingança através do amor. E qual é o amor? Amor ao próximo. Amar aos outros como nós gostaríamos de ser amados. Não é fácil. Eu acho que se a gente for ponderar bem com as nossas imperfeições morais da atualidade que nós ainda carregamos, nós acharíamos bem mais fácil pegar uma arma e defender a honra do que amar o outro e perdoar o outro que nos feriu, porque a gente ainda não consegue fazer isso adequadamente. É muito triste admitir, mas nos faz pensar quão atrasados nós estamos e quanto nós temos que estudar e praticar esses conhecimentos para que nos convençamos, né? Vamos convencer a nós mesmos de que nós precisamos alterar a nossa conduta e aprender a ser melhores, porque não tem jeito de receber o mérito de um céu, de um lugar superior na espiritualidade, se nós não construímos isso. E é claro, perdoar as fraquezas do outro é muito mais virtude do que acusá-lo e fazê-lo pagar. É fraqueza, nós fazemos a exigência material dele expor a própria vida, enquanto nós também expomos a nossa existência, enquanto que a questão toda se resumiria em eu compreendo, eu não vou cobrar isso, ele não foi capaz de dar mais do que isso que ele está me dando neste momento. Da mesma forma que nós somos incapazes, tantas vezes, dentro da própria casa, de fazer isso, de perdoar, de compreender, de esquecer, de relevar, de ser cautelosos no sentido de dizer assim, não é o momento de eu retalhar, de eu responder, porque essa pessoa com quem eu estou falando não está bem, não é um bom momento. E a gente não faz isso. Essa questão da reparação da honra, ele é um equívoco, um engano da alma. Se nós reconhecermos, puxa, errei, nossa, eu feri determinada pessoa, eu admito, eu reconheço que fui eu que cometi o engano, eu que machuquei, se eu reconheço o erro e eu peço perdão, ou evito um novo embate, eu não acrescento mais fogo na fervura, sei lá como é que fala essa expressão, mas não pioro a situação, é óbvio que eu já estou começando a mudar de conduta e eu estou melhorando aos pouquinhos. Toda esta questão do duelo está vinculada a uma das maiores imperfeições da alma humana. Nós sabemos que o Espiritismo fala do egoísmo como pano de fundo de todas
todas as imperfeições, mas também fala do orgulho. E o orgulho é o pano de fundo da defesa da honra, que a gente acha que é a própria dignidade, que é o nosso valor, que é o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, nós precisamos avaliar o que está por trás dos impulsos da defesa da honra. E mesmo que o duelo tenha deixado de existir há algum tempo, até agora no meados do século XX, 1950, 60, tinha duelo em alguns países ainda, aqui na América Latina, inclusive, mas nós achamos que é uma coisa distante, não é tão distante assim. Então, nós precisamos fazer o quê? Modificar a nossa conduta, em vez de valorizar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa honra, a nossa dignidade, nós temos que trabalhar as virtudes da humildade, da caridade e pensar o seguinte: será que eu sou melhor do que a pessoa que está me ferindo agora? Eu, na posição dela, faria diferente? Faria melhor? Eu tenho capacidade de julgá-la como se eu não cometesse jamais, em hipótese alguma, este erro? E é claro, os espíritos fazem, como tem algumas mensagens dentro desse ponto do duelo dentro do Evangelho, alguns falam de um aspecto e outros falam de outro. E um deles fala o seguinte, que o sangue derramado amplifica o conflito. Mas para muita gente, matou, acabou. Nós espíritas, não. Nós espíritas sabemos que, eu já falei da causa e efeito, toda semeadura tem que ter uma colheita. Eu posso escolher a semente que eu quiser, mas eu serei obrigada, depois que aquilo crescer, aquela semeadura que eu fiz, nascer e crescer, eu sou obrigada a fazer a colheita. Então, não tem jeito de escapar. E como é que a gente se encara? Como espíritos imortais que somos, olhamos para dentro de nós e somos capazes de pensar: tirei um pai de família daquele lar, tirei uma mãe de família daquele lar, violei o amor de uma mãe, acabando com a existência de um filho e assim por diante. Nós não queremos perder os nossos entes queridos. E nós sabemos que a vingança, essa vontade de retaliar, de devolver a agressão, ela só tem um destino: trazer arrependimento. E enquanto nós estivermos no processo de remorso antes do arrependimento, que o remorso é aquela culpa, aquela coisa que machuca, o arrependimento é a consciência de que a gente errou e eu quero mudar. Às vezes a gente não chega no arrependimento de uma vez só, a gente passa pelo remorso, que é só o sofrimento. Então a gente vai fazendo esse processo e até o dia que a gente desperta e diz: puxa vida, olha o que eu fiz lá atrás. E lá atrás pode ser 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas ou ontem. E a gente vai ter que corrigir. Diz o Espírito que a verdadeira honra, e eu digo o verdadeiro poder, a verdadeira vontade, a verdadeira virtude, a verdadeira dignidade não está na retaliação, não está na violência, está no amor que a gente consegue colocar nas nossas ações e na justificativa da caridade para que a gente não agrida o próximo. E hoje em dia nós duelamos sim, duelamos com palavras, duelamos com pensamentos, duelamos com a escrita, duelamos de várias formas. Nós agredimos o outro. Eu tenho repetido nas minhas últimas palestras, por circunstâncias semelhantes a essa em que são cabíveis, dizendo o seguinte: nas redes sociais, uma pessoa posta um posicionamento, sei lá, ideológico de qualquer linha, política, religiosa, time de futebol, vem alguém neste duelo do meu orgulho, puxa, eu não penso com essa pessoa, mas eu sou muito melhor que ela, porque é orgulho. E aí a pessoa vai lá e agride com palavras. As palavras conseguem ser realmente criminosas, elas conseguem ferir profundamente. Então, nós não podemos dizer que toda essa teoria do duelo está parada lá no tempo, nós melhoramos e não fazemos mais, as leis proíbem, porque se as leis não proibissem, talvez as pessoas duelassem. O abandono, diz o Espírito, do duelo, ele mostra o quê?
que nós estamos nos encaminhando para uma vida de qualidade moral superior no planeta Terra, mas nós estamos muito distanciados disso. Vocês certamente devem conhecer alguém, ter ouvido uma história, visto um videozinho no YouTube ou na rede social em que mostra, por exemplo, alguém que é proposital ou sem querer faz um erro no trânsito e o outro vem e fica cortando a frente, fica empurrando o carro, desce com algum objeto que pode machucar. E quantas pessoas feridas, machucadas ou mortas num processo de total loucura, onde o orgulho é um mau conselheiro e ele agride, ele fere, ele machuca e ele mata. Então, nós não podemos dizer que o duelo seja uma questão de passado. E é por isso que a Casa Espírita estuda este texto de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo como se fosse uma coisa atual. Por que é? Eu não pego mais uma arma, eu não pego mais uma espada, eu não dou tapinha de luva de pelica na face de alguém que eu acho que maculou a minha honra, eu não pego padrinhos, não me disponho a 200 passos de distância, não conto até 10, não viro e ataco, não mato alguém assim. Mas talvez, se eu pudesse, eu faria. Não estou falando da Vânia, estou falando do ser humano que ainda habita a Terra. Nós precisamos trabalhar com mais afinco, com mais qualidade, com mais amor, com mais vontade, com mais caridade, com mais humildade, a posição de que nós ainda somos imperfeitos e precisamos trabalhar as nossas virtudes. Uma das coisas que os espíritos dizem nesse ponto, e ele pontua especificamente, olha só o que ele fala, que a honra não se conquista nem se mantém, não se conquista honra, não se mantém honra à custa de quê? O que a gente já comentou, homicídio, suicídio. E fala mais, fala sobre orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência, ódio e ressentimento. Fala que esses vícios, e que a gente pode encontrá-los como motivação de um duelo, e eu volto a puxar o duelo para os dias de hoje, também cabem essas imperfeições, ele fala que são vícios e eles precisam ser reconhecidos, admitidos e trabalhados como tal. Para que, reconhecendo que nós não evoluímos por causa dessas imperfeições, que a humanidade não evolui por causa dessas imperfeições, nós precisamos admiti-las e trabalhar. E eu não posso mudar ninguém, vocês não podem me mudar, eu não mudo meu marido, meu filho não me muda, e assim por diante, não é verdade? Quem eu posso mudar? Qual a pessoa que eu posso transformar a sua imperfeição, o seu vício moral em virtude? Só a mim mesmo. Isso vale para cada um de nós. Saiba disso ou não. Pense nisso ou não. Decida fazer isso ou não. A responsabilidade é pessoal. Só que tem uma coisa bem legal, que Deus, colocando a gente para viver em sociedade, não só ele faz com que a gente se atrite, porque nós todos temos espinhos, né? Temos irregularidades, temos imperfeições, isso machuca o outro. Mas quando nós estamos nesse atrito da vida em coletividade, da vida em sociedade, nós acabamos dizendo o seguinte: ou eu convivo com o problema do outro e a limitação do outro, e ele convive com os meus problemas e as minhas limitações, as minhas imperfeições, ou a gente não convive. E com quem eu posso conviver que não tenha nenhuma imperfeição? Me faz lembrar agora a velha e boa historieta dos porcos espinhos na Era Glacial, que muitos de vocês devem conhecer. Essa historieta mostra... Opa, muito obrigada, muito obrigada. Essa historieta mostra, obviamente ficcional, mas mostra que lá nos tempos da Era Glacial tinha um grupo de porcos-espinhos, uma coletividade de porcos-espinhos, e aí teve um frio muito grande, eles entraram numa caverna e eles queriam se esquentar. E eles se aproximavam uns dos outros, só que eles eram o quê? Porcos-espinhos. O que acontece se a gente abraça um porco-espinho? A gente se fere, não é verdade?
Só que eles cada um para um canto, lá na caverninha, pensando assim, eu tô com muito frio, presumo eu. E é claro que com todo o frio que eles estavam passando, alguns foram morrendo, e aí os que restaram chegaram à bela e lógica conclusão de que ou eles suportavam os espinhos alheios, ou eles todos morreriam. E nós somos porcos espinhos neste corpo de carne, no planeta Terra, numa época em que a gente ainda não se regenerou e ainda não consegue colocar a necessidade do desenvolvimento das virtudes, especialmente a do perdão, da caridade, do amor ao próximo e do alto amor, a gente ainda não colocou como ponto mais importante, a gente ainda se importa com o que os outros vão dizer, a gente ainda se ofende, ainda nós nos machucamos e machucamos. Então, é nossa obrigação como cristãos, como espíritas, é nosso dever reconhecer as nossas limitações morais e trabalhá-las, convertê-las, transformá-las em virtudes, porque até quando eu faço isso comigo, eu exemplifico para o outro. É como se eu tivesse uma estrada que não dá para ver muito bem lá na frente, tem um nevoeiro, aí eu vou na frente e vou mostrando onde que dá para colocar o pezinho na frente. E mais pessoas virão atrás. Então, nós precisamos compreender tudo isso. Então, nós duelamos, sim, nós duelamos no dia de hoje, mesmo que não peguemos numa arma, mas nós mandamos vibrações negativas, nós pensamos o pior, nós fazemos embates e debates, nós agredimos no trânsito, agredimos dentro das redes sociais, agredimos dentro do lar. E nós esquecemos que nós precisamos aprender a amar. Mas é claro, a gente nem mesmo se ama direito. Nós não nos amamos, e o que Jesus ensinou? É preciso amar primeiro a nós mesmos, amar ao próximo como a si. Como que eu vou conseguir amar o outro se eu não consigo reconhecer que eu estou me esforçando, que eu tenho virtudes, que alguns comportamentos e algumas imperfeições me causam muito mal e eu me atraso na estrada, eu me prejudico no caminho e levo comigo aqueles que, incautos, que não refletem por si mesmos, só copiam a conduta dos outros. A gente se agrega por afinidades. Não estamos numa casa espírita porque aqui tem um ateu. Não vai ter. A não ser que essa pessoa ateísta esteja interessada em conhecer algo que já, diferente do que já não nos satisfaz. Mas aqui é a afinidade. A família se cria por afinidade, se mantém por afinidade, você trabalha no lugar de sua afinidade, você vai no time de futebol da sua afinidade, você mora no lugar... Ressalvadas as dificuldades, basicamente é assim que nós agregamos. Então, precisamos ser melhores para nós mesmos e precisamos exemplificar o melhor para o outro. Não se iludam, nós ainda duelamos. Não, repito, não com armas, mas nós duelamos mentalmente, espiritualmente, em pensamento e muitas vezes nós usamos as nossas palavras escritas ou faladas para ferir o outro, achando que assim a gente está salvando a própria honra. As pessoas precisam se preocupar com a honra, sim, mas no sentido de serem melhores e de se transformarem em exemplos para o outro, e não para salvar uma aparência, porque a aparência não salva ninguém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês carreguem consigo a vontade de ler esse trecho do capítulo 12, dos itens 11 a 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensem e ponderem com os espíritos que nos orientaram nesta noite, reflitam nos exemplos da própria vida e avaliem, sobretudo, as próprias condutas, porque se a gente não mudar, nós vamos ter que passar por momentos difíceis para frente. A Terra está progredindo, a humanidade precisa progredir. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que cheguem, recebam tudo que vieram buscar e levem para o seu lar e para as pessoas que cruzarem o seu caminho, essa energia boa de paz e de amor que a gente recebeu aqui. Obrigada. Eu deixo tomar um bolinho. Então, aproveitando... Lembrando a mensagem que foi lida no começo, antes da nossa conversa, em que o Espírito dizia, ensina-me a orar. E a gente, nesse momento, pede a Deus não só para que a gente aprenda a orar, mas para que nós aprendamos a amar, a perdoar,
a construir virtudes como a da caridade, da humildade, da bondade, do perdão em nós. Sobretudo que nós sejamos despertados para as nossas responsabilidades morais, para os nossos compromissos morais e para que nós não esquecemos jamais que se nós formos bons ou maus, não importa, seremos sempre o exemplo de alguém. E com esta consciência, agradecidos que somos pela oportunidade bendita de estarmos aqui no Cabaninha nesta noite, que Deus supra as nossas necessidades de saúde física, de saúde espiritual, nos reforce as boas decisões e nos ajude a nos esforçarmos um pouquinho mais para nos convertermos em um espírito melhor. Que Deus abençoe, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.